existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. Ei, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um dia, a mais 30 minutos aqui conectados. A gente está nessa jornada aí de jejum, de adoração, de oração, de um clamor por uma amizade maior com o Senhor, porque uma igreja que carrega um clamor no nome não pode se mover de maneira diferente, amém? Você crê nisso? Nós estamos debaixo dessa direção do céu e nós queremos aqui meditar com você. Está escrito lá no 2º livro de Samuel, é um cântico que Davi libera para o céu e a gente quer se unir aqui a essa adoração que Davi liberou. Nós queremos cantar daqui a pouquinho com você e Davi libera algo aqui no capítulo 22, no verso 2, dizendo: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem eu me refugio, o meu escudo, o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. O Senhor tem sido seu abrigo seguro nesses dias? A palavra de Deus diz que Ele é uma torre forte, para onde aqueles que confiam nele podem se abrigar em tempos de crise, em tempos onde dificuldades nos cercam. Nós queremos correr para a presença do Senhor. Ele é uma torre forte, Ele é uma rocha. A palavra do Senhor diz que Ele é uma rocha inabalável. Felizes são aqueles que colocam os olhos no Senhor, porque eles não são decepcionados. Então nós queremos nessa noite levantar essa adoração, mas antes disso acontecer, a gente quer que você feche os seus olhos aí onde você está. Vamos orar, vamos nos desligar de tudo que está ao nosso redor. Nós queremos abençoar o ambiente onde você está inserido nesse momento. Nós queremos declarar que esse ambiente seja cheio da glória do Senhor, cheio da presença do Senhor. Deus, o que nós queremos é a Tua presença aqui, Senhor, enquanto nós Te adoramos. Daqui a pouquinho, Senhor, nós vamos liberar a palavra do Senhor. Deus, nós queremos, Senhor, a Tua unção. Nós queremos, Senhor, a liberdade do Teu Espírito. Nós queremos, Senhor, o fogo do Teu Espírito, Senhor, que nos queima, que tira de nós, Senhor, o que não presta, Deus. Nós queremos, Senhor, o fogo do Teu Espírito que aquece o nosso coração, que incendeia o nosso coração de paixão pelo Senhor e pelo Teu reino. Nós queremos a Tua voz, nós queremos aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós. Em nome de Jesus, nós abençoamos os nossos irmãos. Senhor, são tantas necessidades, aqueles que já estão, Senhor, colocando no chat, Senhor, pedidos de oração, aqueles, Senhor, que já estão liberando, Senhor, o seu coração ali, Deus. Nós queremos, Senhor, abençoá-los, declarando, Senhor, que o Senhor possa surpreender, Senhor, a nossa vida nessa noite, que o Senhor possa surpreender a nossa vida, Senhor, nesses dias. Nós oramos, abençoamos esse tempo aqui e declaramos o Teu governo sobre nós. Em nome de Jesus, você pode declarar nessa noite, digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Aleluia. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor.
oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno, digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Nós vamos construir a nossa vida sobre essa rocha, Jesus, sobre a palavra do Senhor.
palavra do Senhor traz tantos princípios para nós, tantos valores para nós. Nós estamos construindo, porque nós cremos que precisamos nos preparar para a igreja, para a manifestação do noivo. E a gente já vem vindo numa sequência com a Gilzana, que ministrou sobre as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, lá do Apocalipse. E a gente continua numa sequência de preparação. Cada live que você vai participar, cada 30 minutos aqui com a gente, você vai extrair um princípio e um valor da palavra. Então a gente já quer que você pegue um caderno, uma caneta, pegue a sua Bíblia aí, se conecte, porque é muito importante que você e eu cresçamos nesse tempo, que você e eu possamos extrair princípios, possamos aplicar na nossa vida, que sejam tempos de transformação, amém? Vamos então convidar a pastora Kátia para esse tempo precioso, onde ela vai estar compartilhando a palavra do Senhor nessa noite com a gente, em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Que bom poder estar conectado com você novamente, para podermos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar falando sobre uma igreja de propósito, baseado no livro de Esther, um pouco sobre a história de Esther, resumo da história de Esther, porque é uma história grande, não dá para a gente falar sobre tudo aqui. Mas que você possa ir na sua casa depois estar abrindo o livro de Esther, são 10 capítulos só, e estar meditando no livro de Esther sobre a história dela. E eu vou passar um pouquinho só para a gente chegar ao ponto que a gente quer falar nesse momento, sobre as chaves importantes para a nossa vida, extraídas dessa história tão linda que é no livro de Esther. Bom, quem era Esther? Esther era uma jovem judia, órfã, criada pelo seu primo, Mordecai, ou Mardoqueu, em algumas Bíblias, né? Ela foi criada por ele, seu primo, Mordecai. E a gente sabe que no livro de Esther tem a história, né, do rei Assuero, que preparou um banquete para o seu povo, para mostrar ali a sua rainha, né? A beleza, a formosura da sua rainha Vasti. E ela negou entrar na presença do rei, ela não aceitou o convite, o chamado do rei para estar na presença dele. Ele queria mostrar Vasti a todo o povo, e ela não foi, por isso ela perdeu a sua posição de rainha. E a palavra diz que, então, Esther, ela foi convidada a participar, junto com outras moças, de um concurso de beleza, né? Ela passou ali por 6 meses de tratamento, para conseguir, né, adentrar a presença do rei e ser aceita, então, pelo rei. Esther passou por esse processo, né, de tratamento, um processo onde ela foi levada a se arrumar, a se perfumar, 6 meses ali, com mirra, com ungüentos, com perfumes caros, e todo um processo que ela passou para tentar ser escolhida pelo rei. E então, o rei, quando viu Esther, né, ela recebeu o favor do rei. O rei se agradou da formosura, da beleza de Esther, e então o rei, ele instituiu Esther a rainha no lugar de Vasti. E ali prossegue, então, toda a história da vida de Esther. E Mardoqueu, ou Mordecai, né, como a gente queira dizer, ele ficava sempre assentado ali às portas do rei, vigiando tudo que acontecia, né, se informando, se inteirando de tudo que acontecia. E então ele ficou sabendo de uma conspiração contra o povo judeu. E ele fez saber a Esther tudo o que estava acontecendo, né, que Amã queria destruir todo o povo judeu. Então, Esther, quando ela ficou sabendo dessa situação, que o povo seria destruído, Esther ali, então, ela decretou um jejum, né, de 3 dias.
e ela pediu a Mardoqueu que avisasse a todos que pudessem ajudá-la nesse jejum, nesse preparo. E ela e as suas servas jejuaram, então, 3 dias, jejuaram ali 3 noites, e Esther foi buscar em Deus sabedoria para lidar com essa situação, porque Esther, então, ela traria, através disso, né, o livramento do povo judeu, dos judeus. Então, ela entrou ali nesse jejum, em oração, para buscar, junto com todo o povo, o momento certo dela agir para libertar o povo. Mas Esther, ela não tinha ainda contado ao rei, né, que ela também era do povo judeu. Então, ela se preparou, esperou o momento certo, chegou na presença do rei, se apresentou ao rei, e o rei exerceu ali favor através da vida de Esther. E então diz ali no capítulo 8, no versículo 4 de Esther, diz assim: estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisso lhe agrada, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Apagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá a meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, portanto intentará matar os judeus. O rei Assuero, então, ele deu ali a Esther, né, toda a casa de Amã. Amã, ele tinha intentado contra o rei, intentado contra o povo judeu. Ele preparou uma forca para matar Mordecai, e, na verdade, Amã acabou morrendo nessa forca, né? E o povo judeu, ele foi liberto por uma atitude sábia de Esther, que se propôs a declarar um jejum, a buscar em Deus sabedoria, entendimento, para na hora certa ela agir a favor do seu povo, a favor de toda uma nação. E o que a gente aprende com isso? O que a gente pode extrair disso para a nossa vida? Chaves preciosas, chaves poderosas, onde nós podemos ter o exemplo, né, sobre a vida de Esther para a nossa vida, para os nossos propósitos, para a nossa igreja, para nós entrarmos no propósito de Deus como igreja, juntos também. Ali nós podemos extrair da vida de Esther a submissão. Esther, ela foi submissa a Mordecai, aos ensinamentos que Mordecai deu para ela. Esther, ela foi submissa ao rei. Nós podemos extrair a obediência, podemos extrair o posicionamento, porque Esther, desde o momento em que ela foi rainha, em que Assuero estabeleceu ela como rainha, ela se posicionou, ela se colocou na posição de rainha e agiu como uma rainha, debaixo da cobertura do Senhor. Esther, ela não deixou que o passado dela atrapalhasse a vida dela, futura, presente, porque nós temos também os inimigos do propósito, eles sempre aparecem. Mas Esther, ela não olhou para o inimigo do propósito dela, mas ela avançou. Porque se ela olhasse para o passado dela, a orfandade e toda a situação que ela viveu na infância dela, ela poderia, sim, ter paralisado. Mas não, ela não olhou para trás, ela não olhou para nenhum inimigo de propósito. Mas ela caminhou para frente, para aquilo que Deus tinha determinado para a vida dela. Porque nós sabemos que Deus, ele faz as conexões certas, as conexões exatas, para que nós venhamos a cumprir todo o planejamento, todo o propósito, tudo aquilo que Deus designou para a nossa vida. E assim foi com a vida de Esther. Ela achou graça a favor do rei. Ela achou graça a favor de todos que estavam ao redor dela. Esther, ela passou pelo processo de tratamento de 6 meses. Mas eu creio que esse processo não foi tão fácil assim para ela. Todos os processos que nós passamos, às vezes, são difíceis para nós alcançarmos os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Mas passamos por ele. A Esther,
ela passou por um tratamento de beleza. Quando a gente pensa em tratamento de beleza, 6 meses debaixo ali de perfumes, de ungüentos, de mirra, parece ser tão bom, parece ser tão fácil, mas foram 6 meses. Foram 6 meses de processo que ela passou ali, de mudança, de transformação para agradar ao rei. E todos nós temos os nossos processos na nossa vida, mas eles não podem nos impedir de viver o propósito de Deus, de entrar no propósito de Deus, de estar no propósito de Deus. Porque às vezes nós até entramos, mas não permanecemos. Então nós precisamos entrar no propósito e permanecer no propósito que o Senhor tem para a nossa vida, caminhando e buscando no Senhor sabedoria, entendimento para viver aquilo que o Senhor designou para a nossa vida, tanto individualmente como junto à igreja. Viver o propósito que o Senhor tem unido à igreja. Eu creio que nós estamos chegando a um tempo em que nós precisamos entrar no propósito que o Senhor tem e viver esse propósito unidos junto com a nossa igreja. Na verdade, são unidos por um propósito no Senhor. Aquilo que o Senhor designou como corpo de Cristo nessa terra. E é chegado o tempo, como foi chegado o tempo para Esther. Esther, debaixo dessa unção que ela tinha, né, de desenvolver esse jejum, de busca ao Senhor, de sabedoria, para entrar no tempo certo diante da presença do rei, para que o rei aceitasse, estendesse o cetro para ela. Ela buscou o momento certo, a sabedoria certa, na hora certa, para usar a chave certa. Que você possa pegar nessa noite essas chaves, esses exemplos para a sua vida, de entrar no propósito de Deus com sabedoria, com entendimento, buscando ao Senhor por algo novo, para viver algo novo no propósito que Deus tem designado para a sua vida. Esther, junto com Mardoqueu, se a gente vê ali no final do livro de Esther, depois você lê na sua casa, a gente vê uma unidade entre Esther e Mardoqueu. Os dois unidos, juntos por um propósito, conseguiram salvar toda uma nação. Nós podemos fazer grandes coisas para o Senhor nessa terra, se nós seguirmos em sabedoria, em posicionamento naquilo que o Senhor nos colocou. Se nós conseguirmos viver debaixo da guarda, da cobertura do Senhor, buscando ali as disciplinas espirituais que vão nos ensinar, que vão nos instruir, que vão nos habilitar a agir no momento certo, de acordo com a vontade de Deus. E assim nós podemos alcançar aquilo que o Senhor tem como igreja, como corpo de Cristo, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós podemos sim alcançar os propósitos do Senhor e viver aquilo que o Senhor designou para cada um de nós, sem olhar para trás, sem olhar para os inimigos do nosso propósito, mas viver a unção e a graça do Senhor. Sim, o livro de Esther, ele nos dá ferramentas, ele nos ensina a viver coisas grandes no Senhor, que você possa ir na sua casa extrair, sabe, tudo que você puder desse livro de Esther, porque é uma história maravilhosa, que nos ensina grandes coisas para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Esther conseguiu libertar todo o seu povo, com ensinamento, com prática de jejum, com busca do Senhor, em unidade com o seu povo. E eu queria estar terminando aqui com você, dizendo para você o quanto ela se arriscou também pela vida dela, por causa do seu povo. Os riscos têm, sim, às vezes tem risco, às vezes tem processo no meio do caminho, mas nós conseguimos, sim, pelo amor do Senhor Jesus, atingir o propósito, o alvo que Ele tem para a nossa vida, individual, como igreja, que você possa viver, que você possa entrar no propósito de Deus, estar no propósito de Deus. E quem sabe não seja realmente para esse tempo que o Senhor resolveu te levantar para libertar a sua casa, a sua vida, o seu trabalho, para você se movimentar na sua igreja. Quem sabe não é para esse tempo difícil em que nós temos vivido, que o Senhor quer levantar você e quer te usar poderosamente. Então, se levante no propósito que o Senhor tem para a sua vida e vá além com o Senhor, em nome de Jesus. Eu queria orar por você, queria orar por tua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nessa noite por cada casa, por cada família, por cada vida conectada, Senhor.
Que o teu Espírito, que a tua presença, que a tua unção venha visitar cada vida, Senhor. Preparando, Deus. Preparando para passar, Deus, pelos processos que precisam ser passados. Para viver os propósitos que o Senhor tem, Deus. Porque contigo, sim, nós passamos os processos, mas passamos junto contigo. Que cada vida possa entrar no propósito, viver o propósito, estar no propósito, porque esse é o sentido da nossa vida, que nós fomos criados, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira, Senhor, todo medo, Senhor. Tira, Senhor, todo sentimento de impossibilidade, todo sentimento, Senhor, de achar que não pode viver aquilo que, Senhor, Deus já preparou desde a eternidade, ó Pai. Senhor, como igreja, que nós também possamos entrar, Senhor, em unidade, vivendo o propósito que o Senhor tem como corpo de Cristo nessa terra, Senhor. Leva, Senhor, teus filhos, tuas filhas, Senhor, conectados nesse momento, Senhor, a viver aquilo que o Senhor já preparou, Senhor. Dá sabedoria, Senhor. Dá entendimento, Senhor. Dá unção, dá graça, Senhor. Dá estratégia, Senhor. Ensina, Senhor, o teu povo, Senhor, a buscar mais. Acende a chama, Senhor, no coração do teu povo, ó Deus. E que eles possam, Senhor, viver tudo aquilo que o Senhor já projetou para a vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Aleluia. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Essa melodia está sendo tocada e agora você vai começar a orar. Ora pela sua vida, pedindo a Deus para que venha te trazer sabedoria e revelação do propósito dele para a tua vida. Em nome de Jesus, ora aí. Vai orando, vai intercedendo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Aleluia! Quantas chaves, quantos princípios, uma igreja de propósito. Leia mesmo o livro de Ruth em casa, porque é muito rico. Oh, perdão, gente, o livro de Esther, recebi uma cola aqui de trás, obrigada. O livro de Esther, leia mesmo, porque ele é muito rico, muito, muito. E aqui um versículo que a pastora Kátia liberou, e eu quero também enfatizar, é o versículo que diz assim: quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi levantada, que você chegou à posição de rainha. Quem sabe não foi para um tempo como esse, para um momento como esse, que o Senhor despertou você, despertou a mim, despertou essa igreja para viver um propósito. Nós queremos nos levantar nesses dias. Nós queremos correr riscos, como Esther escolheu correr. Nós queremos, porque o posicionamento de uma mulher salvou não apenas a vida dela, mas salvou toda uma geração, toda uma nação. Olha que responsabilidade as nossas escolhas, mas nós queremos viver aquilo que o céu tem para nós nesses dias. Queremos ser como Esther e queremos sim responder a isso que foi liberado aqui como igreja.
Nós queremos viver o que Esther viveu nos dias dela. Nós queremos corresponder à voz do Senhor, não apenas para a nossa vida pessoal, mas também para a nossa vida coletiva, a nossa vida como igreja. Nós estamos construindo algo, nós estamos lançando fundamentos nesses dias, para que de fato essa casa esteja preparada para o tempo que está chegando para ela, em nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem o reino dele sobre nós aqui nessa casa, mas também vem o reino dele sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Nós queremos te abençoar nessa noite. Fique ligado com o Senhor, tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, e corresponda ao chamado do céu para a sua vida nesses dias, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos aí onde você está? Nós queremos orar, declarando e selando essa palavra no seu coração. Senhor, nós selamos essa palavra. Tudo isso que a pastora Kátia liberou, nós selamos, Senhor, e como igreja, aqui, Senhor, que ouvimos, Senhor, nós respondemos sim, Deus. Sim, Senhor, a tua voz para nós. Sim, Deus, é tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós. Dá-nos um coração como o coração de Esther, que se submete aos processos, que se submete às posições de pessoas em autoridade. Senhor, que ouve os conselhos. Senhor, que ouve a voz daqueles que são mais experientes, que já caminharam mais tempo. Senhor, e que escolhem viver, Senhor, o teu propósito. Senhor, independente dos riscos, Senhor, e de tudo aquilo, Senhor, que possa nos envolver. O que nós queremos é a tua presença, é a tua voz, é o teu reino, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim